Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula de matemática. Nessa aula eu vou construir o gráfico de uma função. Construa o gráfico da função f de x igual a x menos 3. Só que eu vou construir do modo mais simples possível e não do modo mais rápido. O modo mais rápido é só quando o aluno já estudou os conhecimentos sobre função afim. E eu vou considerar que nós não chegamos lá e nós vamos construir o gráfico dessa função usando uma tabela de valores, beleza? Então vamos para lá? Pessoal, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho a função f de x igual a x menos 3. Para construir o gráfico dessa função, então eu vou criar uma tabela de valores, onde eu vou ter os valores para x, que eu vou colocar aqui. Aí eu vou ter a função x menos 3 e eu vou obter as respostas y, tá? Então eu vou escolher aqui, depois eu passo a regra, eu vou escolher para x, Sempre a gente escolhe para x esses valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Aí agora eu vou passar uma retinha aqui, para separar. E vou montar, então, uma tabela de valores, onde o x eu forneço e obtenho o valor de y. Então, eu tenho que o y fica na dependência de x. O y é a variável dependente e o x a variável independente. Beleza, quando o x é menos 2, menos 2, menos 3. A resposta é menos 5. Quando o x é menos 1, com menos 3 da continha, menos 4. Quando x é 0, menos 3 aqui, então deu menos 3. Quando x é 1, menos 3 da fórmula, né? Então dá menos 2. E quando x é 2, menos 3 da fórmula, resposta menos 1. Pronto, eu já descobri os valores. Eu ofereci valores de x e com esses valores oferecidos eu obtive os valores de y. Agora eu vou montar meu plano cartesiano. Só que antes de montar o plano eu vou observar bem os eixos. O eixo x ele vai de menos 2 até 2. Já o eixo y, ele vai de menos 1 a menos 5. O eixo y só tem os valores negativos. Então, eu tenho que construir um plano cartesiano com um eixo y negativo grande. Então, eu vou fazer aqui, de branco, meu eixo x aqui, vai ficar aqui. Aqui é o eixo x. Aqui eu vou passar o eixo y, Aí eu tenho que observar que para baixo aqui, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, que são os valores que eu obtive aqui, certo? No eixo x eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O 0 é aqui o centro, né? Aí aqui eu tenho o número 1, o número 2. Posso colocar mais número aqui para ficar bonitinho? Posso, né? Que já deixei grande ali. Para cá são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Para cima os positivos, 1, 2 e tá bom. Beleza, agora eu vou começar a marcar os pontos. Vamos marcar os pares ordenados. Observe o seguinte, que quando o x é menos 2, o y é menos 5. Então, eu tenho um parzinho aqui, menos 2, com menos 5, certo? Depois eu tenho o parzinho, menos 1 para x, menos 4 para y, menos 1. E menos 4. Depois eu tenho 0 para x e menos 3, ou seja, o x nem foi para a direita, nem foi para a esquerda, é o 0. Aí eu desço aqui no menos 3. Deixa eu só colocar o nome do eixo aqui que eu esqueci, né? Esse aqui é o eixo x, certo? Continuando. Aí 1 para x menos 2, então quando o x for 1, o y é menos 2, desce aqui. Quando o x for 2, o y é menos 1. Quando o x for 2, o y é menos 1.
Beleza. Pessoal, observem que os pontos que eu coloquei aqui, eles ficaram alinhados. Então, uma grande observação que você já pode fazer é o seguinte: quando você tem uma função f de x na dependência de x, e o expoente que tem no x aqui não aparece, quer dizer que o expoente é 1. Tá? Ele não aparece, o expoente 1 não aparece. Então, quer dizer que aqui nós temos uma função de grau 1. Essa função de grau 1 recebe o nome de função afim. Tá? Já vai memorizando isso, função afim. E o gráfico de uma função afim é uma reta, que aí agora eu só vou ligar os pontos aqui, ó, tá? Fazer de verdinho aqui, ó. E pronto. Aí você tem que lembrar que a reta vai indefinidamente para cima e indefinidamente para baixo. Beleza? Pessoal, agora observe que outra coisa interessante. Então, nós já vimos o quê? Qual é o nome dessa função? Função afim. Vamos memorizando coisas, hein? Observe o seguinte, ó. Aqui no eixo y, ela pegou em qual ponto? Pegou no menos 3. Menos 3 no y aqui, ó. E olha o que tem aqui? Menos 3. Então, você já sabe que a função for do tipo assim, x mais 4, então quer dizer que vai cortar no número 4. X menos 5, quer dizer que o eixo y vai cortar no menos 5. O número que está sozinho aqui, ele vai indicar aonde corta o eixo y. Nesse caso, menos 3. Beleza? Então, finalizamos essa aula. Era uma aula só de construir um gráfico simples da maneira mais fácil possível. E foi isso que eu fiz para vocês. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!